Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos trilhar um pouco mais, subindo no 8º degrau. Seja muito bem-vindo! Que bom que você chegou até aqui. Nós estamos trilhando juntos a escada do paraíso. Precisamos, no domingo de Páscoa, ressurgir verdadeiramente com nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E o nosso 8º degrau nos apresenta a libertação da ira e o degrau da mansidão. A palavra de Deus em Número 12, versículo 3, diz o seguinte: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas uma qualidade de destaque desse grande amigo de Deus, Moisés, o homem mais manso que já pisou sobre a terra. Então ele nos acompanha hoje na subida deste 8º degrau. Vamos entender. O desejo de libertar-se da ira é um desejo pela desonra. Enquanto entre os vaidosos há uma busca incessante por aplausos. Aquele que com verdade se liberta da ira é o que vence a sua própria natureza. É a habilidade conquistada com suor e esforço de ser indiferente aos insultos e provocações. A mansidão, a qualidade desse santo amigo de Deus, Moisés, é um inamovível estado de alma que não se altera, nem diante do aplauso, nem diante da censura. Inamovível. É uma alma que não se move, nem diante do aplauso e nem diante da censura. Essa é a característica nata de um coração manso. O que, em primeiro lugar, permite-se estar livres da ira é o silêncio dos lábios, quando o coração se agita. Em segundo lugar, o silêncio do pensamento, quando a alma se exalta. Porque, por último, a bonança quando somos assaltados por ventos impuros. A ira é a lembrança de um ódio esquecido, de uma injustiça que sofremos no passado. A ira é o desejo de ferir aqueles que nos ofenderam. A irascibilidade é uma expressão espontânea que inflama o coração do homem. A amargura é um movimento de descontentamento situado na alma. A armadura se instala na alma do homem. A cólera é o inconstante movimento de uma disposição a outra e uma desordem da alma. A luz afasta a escuridão. Da mesma maneira, o aroma da humildade dissipa toda a ira e toda a amargura. É por isso que Moisés é símbolo de mansidão. Porque ele era muito humilde, extremamente humilde. Você vê quantas coisas, quantas virtudes a humildade arrasta para a alma humana.
Nós devemos, portanto, com inteligência, prestar atenção ao seguinte: uma chama lenta e constante causará danos ao coração do homem. Contudo, uma chama que de repente é propagada por um bafejo forte e rápido do vento causará ainda mais dano ao coração do homem. Não nos esqueçamos, meus amigos, de que os demônios de repente saem de nós, nos libertando deles unicamente para que a gente negligencie o cuidado com as nossas paixões e desse modo passemos a considerá-los de pouca importância e assim nos tornamos doentes incuráveis. Assim como as pedras duras e pontuadas, elas se arredondam ao serem friccionadas em outras pedras. Da mesma maneira, uma alma rude e brusca, ao estar em uma comunidade, conviver com homens insensíveis e coléricos, passa por dois caminhos. Ou cura-se a si próprio pelo exercício da paciência, ou deixará a comunidade e ao sair descobrirá em si mesma a sua frouxidão, como a covarde fuga, lhe exibindo sua fraqueza como num espelho. Fugir é para os fracos. Desistir é para os fracos. Nada é mais prejudicial ao penitente do que ter o espírito agitado. A conversão requer verdadeira humildade e a ira é um sinal de todo tipo de presunção. Demonstra o ápice da mansidão. Olha, e aí a gente olha para Moisés e vê isso. É demonstrado esse ápice, essa grandiosidade da mansidão, aquele que mesmo diante da presença do seu ofensor, mantém-se terno e sereno. Por outro lado, demonstra a verdadeira cólera, aquele que estando a sós consigo mesmo, continua a se queixar com gestos e palavras e a discutir com o seu ofensor. Se o Espírito Santo é a paz da alma, e é, como dizem que de fato ele é, e como ele verdadeiramente é e sempre será, e se a ira é sinal de um coração agitado, como dizem que é também, então nada impede mais a presença do Espírito Santo no coração humano do que a ira. Não tem espaço para ele e para a ira. Por outro lado, também, em silêncio, parece demonstrar uma paciência imperdoável aquele que tem o coração manso, mas que em verdade estavam nutrindo muito ressentimento dentro de si sobre a máscara do silêncio inabalável. Olha o perigo. Aparenta mansidão, mas está nutrindo raiva, ira, ressentimento, muito ressentimento no coração. E aí a gente considera, porque aqueles que fingem ser mansos, mas que guardam ressentimentos, eles se afastam da ação do Espírito Santo. E aquele ódio ali, aquela ira, naquele aparente falso silêncio, cria raízes que se tornam doenças incuráveis. Homens que, por estarem absortos num ressentimento profundo, decidiram não se alimentar. É uma característica de quem tem um coração movido pela ira. Se chateia, se enraivece, não come. Essa desarruada abstinência, no entanto, serve apenas para acrescentar veneno ao veneno. Você conhece alguém que quando se irrita, quando briga, quando explode, se tranca e não come, não bebe? Conhece alguém? Isso é terrível.
Aí é uma alma alimentando veneno sobre veneno. Outros que por alguma razão ilusória quedaram em profundo descontentamento e por esse motivo deram-se à gula. E assim, de um poço sem fundo, eles caíram de cabeça no precipício. Uns não comem, e uns comem desesperadamente. Veneno sobre veneno. Mas também tem aqueles que têm consciência dessas armadilhas e que, com bons doutores misturando uma coisa na outra, consolam-se moderadamente na comida e tiram disso um grande proveito. Come com moderação. E aí a alma fica forte para lutar. O voluptuoso é capaz de ferir-se a si próprio e aqueles que são próximos. Porém, o irado, como um lobo, frequentemente desorienta toda a cauteia e escandaliza e desencoraja muitas almas. É triste ver uma pessoa irada sem controle. Mas, meus irmãos, vamos prestar atenção. Se a gente observar bem, a gente vai ver muito dos irracíveis fazerem vigílias, jejuns e manter-se no silêncio. Pois o objetivo do demônio é lhe sugerir sobre o pretexto da penitência e do pesar que faça justamente aquilo que vai aumentar a paixão. Não é uma coisa feita por amor a Jesus. Não é uma coisa natural. É movida pela ira. Olha o perigo. O primeiro passo que devemos dar para obter a virtude da paciência é aceitar a afronta. Difícil, né? Mas não é impossível. Sentindo na alma pesar e amargor. O segundo passo é não sentir dor quando diante da afronta. Respira e não deixa se contaminar. A perfeição, se é que é possível atingi-la, é considerar a afronta como um elogio. Faz isso. Experimenta esse exercício. Quando alguém te afrontar, te desafiar, te desrespeitar, você faz de conta que está sendo elogiado por aquela pessoa. Alegre-se o que está no primeiro passo, seja forte o que está no segundo, e bem-aventurado o que está no terceiro passo. No entanto, o que alcança a perfeição, porque ele regozija-se sempre no Senhor. Não reaja às afrontas. Mantenha-se humilde e silencioso. Preste atenção. A febre do corpo é um único sintoma, porém tem várias causas. De maneira semelhante, o inchaço que nos causa ira e outras paixões tem causas diferentes. Um mesmo remédio, portanto, não pode servir a todas elas. Sugiro que cada um dos doentes procure cuidadosamente pelo seu remédio, admitindo que possui um coração irado. A primeira etapa da cura deve ser o diagnóstico da causa de cada uma das doenças. Sendo identificada a causa, o convalescente receberá de Deus e de seus médicos espirituais a cura própria àquela doença. Aqueles que desejam juntar-se a nós no Senhor devem, portanto, vir até o tribunal espiritual, onde seremos colocados à prova de todas as maneiras no que se refere às doenças e suas causas. Como a gente viu na meditação feita há pouco instante. Amados, queridos, é esta a coroa do 8º degrau. E quem considera esta libertação da ira, por inclinação talvez não chegue a usar qualquer outra coroa. Porém, aquele que a conquistou com suor, conquistou em conjunto todas as outras coroas. Pensa aí. Se você conseguir conquistar essa coroa, tornar o teu coração manso,
com a ajuda do Espírito Santo, com a súplica pela humildade. Se você conseguir esta coroa, naturalmente você já conseguiu as outras 8 coroas que estão nos 8 degraus que já foram por nós meditados. Portanto, meus queridos, vamos orar e pedir a Deus a graça de, como Moisés, pela intercessão dele, termos um coração manso e humilde. Que Deus te abençoe e até amanhã, o nosso 9º degrau.